Bom, agora nós vamos receber aqui ela que é veterinária e consultora para perícias e projetos educacionais. Ela vai nos falar sobre o tema colecionismo e acumuladores. Somos todos parte do problema. Recebo com carinho Eide Valquíria Ponge Ferreira. Boa tarde, gente. Só para corrigir, meu nome é Heidi como chinelo, Raider, quase. Perdão. Ou Heidi, o inseticida. Então, o meu assunto aqui é de acumuladores ou colecionistas, como vocês quiserem. E aqui vocês têm os meus contatos, porque eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu atendo e estou disponível para compartilhar qualquer conhecimento que eu, por acaso, tenha. Eu sou uma pessoa com alma educadora. Eu não faço isso por outro motivo que não seja que o conhecimento se espalhe. Então, vocês vão me achar nessas redes, mas o mais fácil de me localizar o dia inteiro é no Facebook. Até pelas particularidades que nós temos no celular, que é mais fácil. Tá? Mostrando para vocês uma foto de 1903 em Londres. Aqui é um grupo de protetores da época, aqui numa reunião. E esse senhor aqui adotou esse cachorro, que é um cão de rua, que foi adotado por essa família que, na verdade, tinha uma condição favorável. Esse mesmo cão de rua aqui, que a senhora levava para passear junto com o filho. E o importante disso aí, esse bebê é meu avô. Melhor currículo não tem, né? Está no sangue, literalmente. Álbum de família, mas consta na família também, para meu desespero, que nós temos muitos acumuladores. Então, lidar com o acumulador foi um caso de família tão grave comigo que eu tive que estudar veterinária. Meu sonho, na verdade, era fazer algo em torno de biologia, mas para poder lidar com estudar os acumuladores que eu tinha em família. E, principalmente, porque estudando um pouco sobre acumuladores, eu descobri que eu tinha toda a vocação para ser um também. Então, eu tinha que me salvar desse problema. Então, vou mostrar para vocês que nós somos uma família predominantemente, a parte feminina, de gateiras. Típico, né? Todo mundo vai me reconhecer. Quiseram trocar meu avatar ou a minha imagem aqui para o programa, porque o meu cabelo fica no rosto. Toda gateira tem cabelo no rosto. Porque quando você está me lixando no computador, eles sobem, eles roem o cabelo. Não é isso, gente? Então, por uma questão de identidade, eu me mostro como eu sou. Eu tenho uma relação muito forte com isso. Eu não posso esconder esse meu passado, né? E o meu presente, essa minha atividade. Então, aqui tem alguns sinais para a gente reconhecer uma gateira. E eu não estou falando das outras gateiras, eu estou falando de mim. E nem vou falar de cachorreira, que é para não dizer que eu estou falando mal dos outros. Tá? Quem quiser, depois faz uma palestra falando como é que é a vida de cachorreira. Mas é típico, né? Nós temos descabeladas, com as roupas peludas, né? Que é por isso que as bruxas têm gatos pretos, né? Precisa, né? E a outra coisa que a gente tem, né? Móveis customizados, roupas customizadas. E o que é voz corrente, que chega a ser bullying, né? Que gateira é peluda. E eu tenho que dizer para todo mundo que isto era um fato e era verdade, porque quem tem gatinhos em casa e com fome e chega em casa do trabalho, eles sobem na perna e arranham a gente. E antigamente era difícil passar cera ou gilete, né? Hoje em dia nós temos recursos melhores. Então, as gateiras modernas não são mais peludas. E gostam de usar roupa despojada, quase que informal, né? Quando não se importam de usar roupa rasgada ou, principalmente, com fio puxado de gato. Essa é a nossa moda particular. Aí a gente compra qualquer tranqueira que tenha gato. Se quiser vender qualquer coisa que tenha um gatinho, a gente compra. Mas eu sou uma gateira feliz e hoje eu não sou acumuladora, porque bem cedo eu aprendi com os parentes que tudo é uma questão de consciência de limites. E o meu limite não é só financeiro, não é só espaço, não é só o tempo. Eu cheguei à conclusão que hoje meu limite também é minha idade. Eu estou com 53 anos.
A minha última gatinha mais velha morreu ano passado, no Natal, aos 24. Então, eu só posso adotar velhinhos agora, no máximo, se abrir espaço, né? E eu não tenho pretensão, quer dizer, eu gostaria de poder viver tanto, mas eu não tenho pretensão de deixar nenhuma herança para os meus filhos nesse sentido. Eu quero que eles adotem os deles. E que esse aqui é um problema, ou um caso meu em vida, uma paixão minha em vida, e não quero obrigar ninguém a receber esses animais depois. Muito embora a gente em família já tenha um acordo, já sabe quem vai ficar com que gato ou cachorro se sobreviver, né? Esse tema é conhecido por herding, no inglês, que é aquele hábito dos animais, por exemplo, o hamster, de guardar comida, né, e acumular muita comida e fazer estoque de comida. Isso vale na biologia, porque se tem uma finalidade para sobrevivência no inverno, no frio. Mas entre nós, a gente encontra esses dois termos, um colecionismo e o outro, mais recente, acumuladores. E eu diria que acumuladores somos todos nós que somos o problema, porque é da sociedade. Há anos, ou décadas, ou centenas de anos, ninguém se preocupou com a superpopulação de animais domésticos. Então, hoje, a nossa sociedade é de acumuladores. E, embora a gente não queira abrigos, não queira essas opções de adoção, não queira eutanásia, não queira sacrifício de animal que não tem potencial de adoção, infelizmente, essas coisas acontecem, e eu lamento dizer, eu não sou pessimista, mas ainda vão acontecer por muito tempo. Cabe a nós fazer a nossa pequena parcela para mudar isso no futuro. Mas, no presente, como disseram já aqui também, a gente sonha que abrigos não existam mais, né? É o que todo mundo sonha. E, infelizmente, a gente não vai poder abrigar todos os animais e proteger todos que estão por aí. Ainda é impossível, né? Como toda coleção, começou como colecionismo. É alguma preciosidade que a pessoa guarda com valor. As pessoas começaram a reclamar, principalmente os colecionadores de carros, Rolex e esses bens patrimoniais, porque disseram que quem coleciona cachorros ou objetos outros não seria um colecionador. E eu retribuo dizendo o seguinte: não, eu sou colecionadora, sim, de gatos, alguns cães e algumas poucas corujas, as que estão atropeladas ali na rua, na minha casa, que eu resgato e não consigo reintroduzir. Porém, eu considero eles mais patrimônio do que um Rolex ou que um carro. Mas, infelizmente, essa situação de acúmulo é ruim mesmo em casa, né? Eu não tenho espaço suficiente para as corujas e para os gatos, né? Eles têm jardim interno, os gatos jardim externo, as corujas têm uma espécie de um viveiro. Mas, ainda assim, ave em gaiola é péssimo. Gato em grade é péssimo, né? Cachorro contido numa casa também é péssimo. Então, é sofrimento. Apesar de eles terem um lar, é sofrimento. Não são muitos, a casa é grande, está toda compartimentada para eles. Eles têm lazer, eles têm comida, têm companhia, têm carinho, mas, ainda assim, é sofrido, né? Eu chego tarde, saio cedo, tenho meus filhos que podem olhar por eles também, mas eles sentem falta de mim. Então, eu não posso me doar como eles merecem. E isso é triste para mim e é triste para eles. E, como toda coleção, você começa arrumadinha, assim, com valor, mas o duro é manter, né? Passa o tempo, você quer pôr ordem, custa mais dinheiro, mais trabalho, você tem que fazer mais reparo. É isso que acontece com os cães, com os gatos e nos abrigos, né? A situação não é nova, né? Tem citações em literatura, principalmente na Europa, e essa gravura que demonstra que onde houver miséria, vai ter sempre alguém que se condou, que tenha compaixão e que recolha. Aqui. Assinala a Veja aqui já recentemente que essa provavelmente vai ser a patologia do século. Colecionadores não só de animais, aqui eles falam genericamente de objetos. A sociedade humana está muito fissurada em valores, em bens e objetos. É só ver por aí quantas pessoas têm mais do que um celular, né?
A doença ou a patologia psiquiátrica recebeu a primeira denominação como síndrome de Diógenes, fundamentado na vida do filósofo, que cá entre nós, que somos aqui do meio, é uma vida até interessante, né? Ele achou que ele ia encontrar a luz do conhecimento e bom bate-papo entre os cães. Foi para a rua, compartilhou comida e conversava com animais. Na verdade, no início, essa síndrome foi descrita como síndrome de Diógenes, porque muitas pessoas apresentavam esses comportamentos que estão apresentados aqui, que é acúmulo de lixo, viver em ambiente sujo, ter a saúde comprometida, a aparência comprometida e renegar a situação e não querer melhorar. No entanto, em algumas mídias por aí, vocês vão ver na internet, na televisão aberta e, às vezes, principalmente na TV a cabo, que é denominada como síndrome de Noé, que é uma simples associação aos fatos dos animais que não tem explicação científica para isso. Hoje, e bem recentemente, o transtorno foi descrito como um processo de obsessivo-compulsivo relacionado e já bem caracterizado aqui no grupo dos outros transtornos obsessivo-compulsivos, o que é muito bom, porque nos dá a possibilidade de trabalhar na psiquiatria com o diagnóstico, com o tratamento e com a abordagem plena de toda a problemática. O que vem a ser o transtorno obsessivo-compulsivo? No caso dos colecionadores de animais, a pessoa faz atos repetitivos, que é recolher animais, introduzir no ambiente, porque ela acredita que com isso está salvando. E ninguém vai tirar isso da cabeça dela. E ela não consegue parar. E isso, as pessoas precisam entender que é um ato que não é controlável. Então, ela não age por má fé. Ela não age por dolo. E uma vez que a psiquiatria forense caracterize isso numa pessoa, o que vai caracterizar o quadro é que ela não tem, à luz do direito, não há punição para quem não tem sentimento de ação. Ou seja, ela não pratica consciente de que faz. Então, a lei não pega, é inatingível. E não é falha da lei. Isso acontece no mundo inteiro. Né? É um déficit de dolo. A pessoa não tem intenção, ela não pode ser culpada. É como criança. E lembrar que a pessoa até tenta se desfazer desse problema e sozinha ela nunca vai conseguir. Essas são afirmações muito importantes, que são alguns especialistas e outras pessoas mais leigas. Você vai sempre identificar muito fácil um colecionador, porque a própria rua já taxa. Né? É a bruxa dos gatos, a cachorreira, é aquela pior casa, na pior rua, no fim de linha, onde todo mundo que você perguntar vai saber onde fica. O que essa aluna colocou, que é muito importante lembrar, que isso é uma questão de sofrimento geral. É a comunidade que sofre, são os animais que sofrem, que isso para nós é muito óbvio, mas, sobretudo, a família dessa pessoa sofre, como eu sofri com os meus parentes, e a pessoa sofre muito. A pessoa sofre demasiadamente com esse problema. Ela não consegue sair. Essa pessoa ela não tem sentido das ideias e das ações que ela exerce, que ela faz. E ela vê que é impróprio para o ambiente comunitário, ela começa a entrar em síndrome de isolamento. E como vocês viram em comportamento e com certeza conhecem, nós somos seres vivos gregários. Numa condição de isolamento, nós somos, além de antissociais, enlouquecemos. Né? Nós não conseguimos mais estabelecer conversas concretas com as pessoas. Nós não conseguimos simplesmente manter vínculo com as pessoas. E isso é o que acontece ao longo do tempo com os colecionadores. Sofrem pelo isolamento. Mostrando para vocês aqui um site que relata alguns abusos dos animais, que tem relatado também, não só os autores dos fatos aqui, de várias maus-tratos, mas que relata também o nome dessas pessoas e a quantidade de animais envolvidos e a localidade, tem ferramenta de geoprocessamento. Por essa
ferramenta, a gente sabe que entre os colecionadores existe um maior registro de cães. Mas todo gateiro e todo cachorro, toda pessoa que trabalha em medicina veterinária legal sabe que é muito mais provável que tenha muito mais gatos nessa condição do que cães. Porque os cães, eles são mais difíceis de ocultar. Que a segunda característica forte de um colecionador é que ele, sabendo que ele está agindo errado, a sociedade vai punir e ele vai esconder os fatos da melhor maneira possível. São hábeis, pessoas hábeis, são pessoas, muitas vezes, no começo, bem relacionadas, muitas vezes elas conseguem fazer muita coisa pelos animais, e muitas vezes elas mesmo percebem que estão começando a agir errado e se separam da sociedade. Existe uma falsa ideia que a medicina veterinária legal está aí agora para desmistificar, que colecionador é quem tem muitos animais. Eu vi casos de colecionadores de 3, de 5 animais, é um padrão comportamental. E eu vi uma colecionadora de um único animal, que era um mestiço de Yorkshire, que ficou amarrado, pelo menos pelo histórico, 4 anos em cima de uma pia, de um banheiro, de uma suíte, de um quarto, de um apartamento em Santa Cecília, apartamento bom. Tudo porque ela tinha perdido o outro animal da casa, que foi para o elevador e foi atropelado na garagem. E ela mantinha esse cão em cima da pia, urinando no ralo da pia, bebendo água da pia, ganhando comida na pia, dormindo em cima da pia, acorrentado na torneira. Isto é um perfil de colecionador. E a pessoa não tem noção do que faz. O entorno, né, a gente muitas vezes consegue identificar que esses animais eles começam a destruir tudo que tem no entorno, que eles vivem em superpopulação. A própria casa da pessoa tem problemas com o uso de fogão, geladeira, para gateiras, principalmente, que enferruja tudo. E esse problema grave, né, que é a janela imunológica dos filhotes, que, além de ser uma tragédia para quem cuida, né, que é muito mais difícil cuidar de um bando de filhotes, é a questão das doenças, né, que isso é um ponto de invasão de doença. Então, não tem o controle de natalidade. Que aí, por aí, eu posso dizer que qualquer protetor que saiba realmente o que é proteger um animal, pensa primeiro em castrar. Nada antes de castrar. Castrar com segurança, claro, vacinado, vermifugado, mas doar sem castrar é tiro pela culatra. Entregar para qualquer outra pessoa sem castrar, mesmo com a solicitação de cuidar, que seja empregado, que seja amigo, vizinho, é um tiro pela culatra, porque são 6 meses que eu dou para aparecer 6 filhotes. Não bastasse esses colecionadores, eles mesmos buscarem animais, alguns, né, são reconhecidos pela comunidade, que xinga, que fala um monte de coisa, mas que, na surdina, abandona. E, no meu modo de pensar, esse tipo de pessoa é que precisava ter denúncia e que precisa ser processada, porque essas pessoas elas são malignas. Elas não aceitam o vizinho, tentam expulsar esse vizinho, mas elas mesmas retroalimentam o sistema todo e fazem esse tipo de doação com abandono. Foram processadas. Então, ótimo, eu peguei da internet, aliás, as referências que eu coloco muito mais do que processar o colecionador, que nós vamos ver por que não interessa tanto, é processar o abandono. Punam quem abandona. Este faz porque quer e faz criminalmente, né? Em qualquer condição, com um colecionador, na rua, nas escolas. Eu não sei quanto vocês têm convivência, mas o que tem de abandono em delegacia é impressionante, né? Eu recebo várias chamadas de animais em delegacias. Esqueci de contar, né? Não raro, né, essas pessoas também atendem a esses pedidos de internet agora, que são totalmente loucos apelativos, né? Porque você não tem endereço, não tem horário, não tem data dos fatos, não tem nome de ninguém, e essas pessoas saem, se por acaso lá for para Presidente Prudente, onde que é isso aqui? Não está mais aí. Mas, enfim, aqui, Presidente Prudente. Essa pessoa vai pegar um carro e vai para Presidente Prudente e fica procurando esses animais no meio da chuva.
Também acontece que é aquilo que nós estamos falando, essa questão de doação de vulneráveis, que eu tiro pela culatra, e não raro, que é o meu maior medo, né, com relação a falecimentos, porque se você não tiver uma sequência para aqueles animais que você cuida, que vai ser deles, né? Infelizmente, no nosso meio, a gente tem tido acesso à mídia, nós temos ao impacto, muitas doações, então tem a ocorrência de muitos casos de estelionatários, em particular pessoas que alegam receber dinheiro por animais, mas, na verdade, estão roubando o dinheiro das pessoas com essa motivação. Esse aqui é um caso de animal com alegado maus tratos, falsa denúncia. Por que a falsa denúncia? A foto está maquiada, e eu sei. É a cachorra que eu adotei aos 4 meses, com pancreatite aguda, que sofreu de parvo. O dono não quis na clínica, ficou comigo. Aqui é a imagem dela aos 19 anos de idade. Ela foi diabética, com pancreatite exócrina, até os 19 anos, e viveu muito bem. O problema é que, com essas condições clínicas endocrinológicas, ela não podia ser gorda nunca, né? Mas é falsa denúncia. As pessoas vêm e não têm ideia de quanto custa alimentar e tratar um animal desses, né? E é meu, né? Ela faleceu, infelizmente, há 3 anos. Esse é um outro caso de falsa denúncia. Já começa por um equívoco, geralmente maus tratos, não é animal idoso. Esse cão é visivelmente idoso. E é cadela. Tumor de mama com metástase. Infelizmente, muitos casos desses são casos de eutanásia mesmo. Então, depende do proprietário. Mas não pode-se dizer que foi maus tratos. Essa pessoa não tinha condições e, mesmo assim, tinha pago uma cirurgia de uma mastectomia de mama. Outro caso de falsa denúncia. Alguém aqui, protetor, sabe reconhecer? Leishmaniose. Esse animal de Cotia, divisa com Embu, já tinha percorrido várias clínicas veterinárias, onde os veterinários falaram: isso é um pepino, tira isso daqui, que isso vai me dar trabalho. Tá? Ou, então, caminhavam para algum veterinário que exigia o sacrifício, né? E esse é um verdadeiro cão de colecionador. Aqui tem um caso de colecionador, que é o local do crime, para mostrar para vocês os animais mantidos nessa condição de higiene. Mãe parindo filhote, problema com o olho. O cachorro cresceu dentro da gaiola, não podia se desenvolver. E essa é a apreensão de 53 animais que foram doados a uma ONG. Doados não, foram como fiéis depositários a uma ONG. Gerou um processo de 10 anos, aliás, que teve 2 desdobramentos. Isso tudo com relação a esses cães. O que eu queria trazer para vocês é que esse fenômeno de não resolução desses processos não é nosso só. Então, não é uma questão de legislação, é uma questão do processo mesmo. Esses animais, quando eles são prova material do processo, eles estão em custódia judicial. Dá muito trabalho manter esses animais, porque você precisa de uma série de cuidados. Inclusive, às vezes, ficar no local, conseguir um espaço no local onde é o processo, no município. E são processos que demoram meses ou anos, como isso daí. Mas esse trabalho aqui já analisa uma solução que eles conseguiram sucesso, que é o método que eu uso agora, de manter um bom relacionamento com a pessoa, que é o colecionador. Esse psicólogo aqui, o Randy Frost, ele fala que a melhor estratégia é a gente assumir que eles são colecionadores, tratar eles bem, procurar ver se consegue ajudá-los de alguma forma, porque eles vão conseguir, com a ajuda, se ver livre do problema. Mas o que a gente não deve fazer é retirar os animais por princípio, num primeiro momento. Isso tem que ser negociado, porque essa é uma síndrome que, quando você remove os animais, eles vão entrar em crise e vão recolher mais animais. Tirou de novo, mais animais. No começo, eles até são capazes de cuidar bem desses animais, mas depois acontece alguma coisa, uma perda de pessoa, divórcio, né? O psiquiatra aqui no Brasil que lida com esse problema
fica no Rio Grande do Sul, ele trabalha junto com a SEDA lá, ou pelo menos publicou alguma coisa nesse blog, então não estou divulgando em si as pessoas, só estou dando a fonte. Tá? E ele diz que precisa de uma equipe multidisciplinar, veterinário, psicólogo, psiquiatra, protetores e alguém próximo dessa pessoa para amparar e oferecer ajuda. Nós temos várias questões de como diagnosticar isso. Isso é um trabalho da medicina veterinária legal. Se o veterinário é bem capacitado em medicina veterinária legal, treinado para isso, ele consegue ver esse tipo de classificação dos acúmulos, que tem várias causas, várias formas de intensidade, várias maneiras de ser encarado, mas, principalmente, vocês vão ter 3 categorias básicas: abrigos superlotados, abrigos resgatadores e os abrigos ou criações exploratórias, e o que é mais comum, uma mistura disso tudo. Tem muitos desafios, porque a gente acha que isso acontece só em lugar pobre, mas não, existe em lugar rico. Pode ter com muitos animais, pode ter com poucos. Envolve muitos animais que sofrem. E essa abordagem tem que ser multidisciplinar, porque todos os trabalhos indicam que há 100% de recidiva, se não for tratada adequadamente. Uma proposta de intervenção que o Dr. Biondo traduziu para a gente é que as ações são assim: entrar com o processo apenas quando se caracteriza um explorador. O resgatador, nós tentamos usar um método de coação. Caso não colabore com as nossas ações, pode tomar um processo. E essa colaboração implica em metas de se livrar dos animais para doação aos poucos. Né? A pessoa mesmo escolhe quais animais seriam mais fáceis de ser adotados e quais animais ela consegue se desfazer sem muita perda. Ela tem que desapegar nesse momento. E muitos de nós aqui, acho que todos nós, temos uma condição de sobrecarga. Né? Não é só financeira, não só de espaço, de acúmulo, sobrecarga de tempo. Animais demandam tempo. Né? E esse tipo de perfil de abrigo de sobrecarga geralmente é fácil de ajudar e interferir, tanto é que essas ações da Max podem ajudar alguns abrigos que passam por situações críticas financeiras de recuperar seus animais. Na verdade, nas intervenções ou nos processos, isso nos Estados Unidos, a gente só está entrando em casos, normalmente, processos onde não há comida, a sede, a doença, maus tratos. Mas nós temos outras condições que nunca são observadas, nunca vão ao processo. Que é um animal que vive infeliz, que é um animal que vive em estresse, que é um animal que não pode manifestar seu comportamento. Né? Isso não entra em processo. O ideal seria que nós conseguíssemos trabalhar esse espaço em vermelho ali, que é o espaço que seria aquele limiar da nossa normalidade. Quem entre nós está precisando de ajuda? Por isso nós precisamos nos reconhecer e trabalhar com mediação e prevenção, para não chegar na condição de baixa, condição vermelha. Aqui tem um histórico de vários casos de colecionadores relacionados. Eu vou deixar para vocês isso num momento aí no SlideShare, onde vocês quiserem, para a gente discutir. Esse é um tipo de histórico característico de um colecionador. E o que eu quero demonstrar aqui, que muitos começam com um atendimento particular e só nessa fase mais crítica estão com agentes de controle animal, que seriam as carrocinhas, as defesas sanitárias, dependendo do lugar onde eles estão. Só que dessa faixa toda azul é o lugar que a gente consegue perceber que eles conseguem se ocultar. Né? Então, existe um espaço muito pequeno, anterior daquela primeira seta lá, que seria o ideal a gente fazer a identificação do perfil e conseguir ajudar. Que está na clínica veterinária, consumindo remédio, e aqui tem um histórico de várias confissões desses colecionadores, porque eles ou elas acabam virando meus amigos, com todas as comorbidades, que as patologias que podem comprometê-los juntamente,
E uma das mais marcantes é a depressão, histórico de bullying na infância, histórico de vínculo com forte, hipervínculo com animais na infância, abuso sexual, abuso de drogas e, o que para mim é mais preocupante, a vulnerabilidade ao crime e ao estelionato. Eu recomendo a leitura desses 2 livros que falam sobre Fadiga de Compaixão, que é o nosso drama, que é isso que nós vamos viver, que é isso que nos faz sentir enxugando o gelo, e alguns livros que nós temos baratinhos disponíveis por aí, que ajudam a lidar com o toque e, com isso, com os protetores, muitos deles nossos amigos, hoje. E um dia podem ser, ou eu posso ser, um protetor. O importante é que a gente, sabendo e estando consciente, a gente consegue manusear isso e consegue evitar qualquer outro problema. E só lembrando Nise de Silveira, que é uma psiquiatra que trouxe pela primeira vez ao Brasil a terapia assistida por animais, né? Ela diz: o que melhora no atendimento e contato afetivo de uma pessoa com outra, o que cura é a alegria e a falta de preconceito. Então, nós não precisamos dar eletrochoque nessas pessoas. Nós podemos interagir e tratar. É isso, gente. Obrigado, Raul. Muito obrigado.